Irmãos, é um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez, revendo irmãos e, sobretudo, conscientes de que estamos na presença do nosso amado Senhor, aquele que é nosso anfitrião, aquele que nos convoca para estarmos como Maria aos seus pés, recebendo aquilo que é da parte dele mesmo. Vamos uma vez mais orarmos juntos e pedirmos ao Senhor que nos supra em tudo que carecemos nesse tempo de comunhão uns com os outros e comunhão com a sua palavra. Vamos orar. Senhor, mais uma vez confiamos nossas vidas a Ti. Mais uma vez confessamos o quanto somos dependentes de Ti. Te pedimos que o Senhor intervenha nesta noite entre nós, produzindo tudo que é necessário para que tenhamos um verdadeiro ambiente espiritual, no qual o Senhor mesmo possa passear e andar entre nós, ministrando aos nossos corações e fazendo aquilo que somente o Senhor pode realizar. Confiamos nossas vidas a Ti. Supre-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Te pedimos para o louvor da glória de Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler alguns versículos para a nossa introdução. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler desde o verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus, e aqui claramente se refere ao nosso Senhor Jesus, como o enviado de Deus, fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Vamos destacar esse verso 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Ainda no capítulo 8, verso 29. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Destacamos a frase aqui, aquele que me enviou. Ainda no verso 42. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de moto próprio, mas Ele me enviou. Novamente, destacando essa última frase, Ele me enviou. Capítulo 9 do Evangelho de João, verso 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Vamos destacar de novo essa última frase. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Um texto mais em Romanos, capítulo 10. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas.
início do verso 15, destacando: como pregarão se não forem enviados? Vamos ainda abrir em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos tomar essa frase do versículo 8 do capítulo 6 de Isaías, que acabamos de ler, como tema para a nossa meditação durante esses 4 dias. A quem enviarei? De uma forma, então, interrogativa. A quem enviarei? Vamos buscar, com a ajuda do Senhor, irmãos, vermos características do servo que Deus busca. Em particular, temos entendido da parte do Senhor que temos vivido uma hora de extrema e agonizante urgência. Se os irmãos conhecem um verso interessante e específico do livro de Daniel, no capítulo 7, verso 25, quando descreve características desse último governante mundial do fim dos tempos, chamado de o Anticristo, é dito que, em particular, ele iria afligir os santos. Ele afligirá os santos do Altíssimo. Daniel 7, 25. Aquela palavra afligir é bastante interessante, o seu significado, já que ela está incluída dentro de um contexto hebraico, óbvio, do Velho Testamento, mas é uma palavra de origem aramaica. Então foi uma palavra selecionada de maneira particular e específica pelo Espírito Santo para nos dar uma lição importante sobre o significado desse reino iníquo, desse último governante mundial, quando esse mistério da iniquidade, segundo Paulo mencionou, estiver então no seu ponto de clímax. É dito que ele afligiria os santos do Altíssimo. E então essa palavra afligir, na língua original, a sua raiz então, como falamos, é aramaica, tem um sentido muito particular. E que nós, como igreja, como santos do Altíssimo, precisamos tanto, irmãos, estar atentos a esse significado. A ideia ali é, especialmente, uma aflição mental, um desgaste mental. Ele afligirá os santos do Altíssimo, ou seja, o ministério particular desse homem na terra, governado por esse mentor espiritual da iniquidade, chamado pelo nosso Senhor Jesus de o príncipe do mundo. Esse que terá, dentro da soberania de Deus, a brecha e a oportunidade de energizar sobre a terra este homem particular, chamado de o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então, energizado por Satanás, o que ele fará, sobretudo, é afligir os santos do Altíssimo. Irmãos, nós estamos vivendo, sem dúvida, um tempo extremamente singular no que concerne aos eternos propósitos de Deus. Não há, creio eu, nenhuma mente sã no meio dos cristãos hoje que deixe de crer que nós estamos vivendo realmente os últimos dias. E que nosso bendito Senhor está às portas. Quantos sinais nos têm levado a ver isso com clareza. Então, irmãos, para o que nós deveríamos estar atentando em particular? 2 coisas, uma positiva e uma negativa, que estão juntas como 2 lados de uma única moeda. Em primeiro lugar, aquilo que com a ajuda e a bênção do Senhor, contamos com ela, nesses 4 dias estaremos buscando compartilhar para a ajuda de todos nós. O tipo de servo e serva, obviamente, que Deus está ansiosamente buscando. Esse é o lado positivo. O lado negativo,
a necessidade que nós temos de entender a gravidade da hora em que nós vivemos. Essas duas coisas andam juntas. Vivemos uma hora grave, uma hora urgente. Amados irmãos, se Paulo pôde escrever há quase 2000 anos atrás, como profeta de Deus que ele era, escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, em uma das nossas traduções. A ideia original é mais forte, a ideia é tempos furiosos. Nos últimos dias virão tempos agressivos. Os irmãos estão vendo que tipo de agressividade? Paulo mostra uma lista dessas características ali. A primeira que ele coloca é: pois os homens serão amantes de si mesmos. Que impressionante, irmãos. Vivendo uma vida centrada em si mesmos. O que importa a eles é sua própria saúde, sua própria paz, sua própria, falando de contexto cristão, sua própria bênção, seus próprios dons, sua própria família, seu contextozinho menor. Graças a Deus, estamos em paz, Deus tem aberto as portas, tem abençoado, e etc, etc. Os homens serão amantes de si mesmos e capazes, no contexto cristão, de usar as coisas e bênçãos de Deus para usufruto próprio. Então nós iremos, com a ajuda do Senhor, procurar ver quais são as características do servo que Deus ansiosamente busca. Nós estamos fazendo questão de acrescentar a palavra ansiosamente, sabe por quê? João capítulo 4, um verso tão conhecido, quando nosso Senhor dialoga com aquela mulher em Samaria, ele diz assim: porque o Pai busca, porque o Pai procura. E aquela palavra também é uma palavra especial. Você não procura coisas que você pode encontrar facilmente em qualquer lugar, em toda esquina. Mas o que o Pai busca, Ele não encontra em toda esquina. Ele busca adoradores que o adorem em espírito, porque Deus é espírito, e em realidade, ou em verdade. Esses, o Senhor Jesus reforçou. Você vê como ele particulariza? Como que dizendo, não, eles não estão em todo lugar. Ele diz, esses são os que o Pai busca para os seus adoradores. Não é séria essa colocação do nosso Senhor? Não é estrita essa colocação do nosso Senhor? Então, irmãos, sim, nós precisamos de ajuda do Senhor para compreender o que a palavra de Deus tem para nos ensinar e como ela o tem. Nós vamos ter 4 tempos juntos, mas esse, sem dúvida, é um tema amplo nas Escrituras. Quais são as características desses que o Pai busca ansiosamente? Para 2 coisas. Para que respondam às demandas dele nos dias do fim. E que então, pelo lado negativo, como já falamos, estejam guardados, estejam isentos dos tempos difíceis em que poderemos ainda mais, como igreja, enfrentar até a revelação do anticristo, ou até mais que isso, se o Senhor não nos remover dessa terra em arrebatamento para Ele mesmo. Então, amados irmãos, como precisamos estar conscientes desses fatos e preparados. Um pouquinho mais de pano de fundo para os irmãos perceberem qual é a ideia aqui e por que vamos destacar esse tema nesses 4 dias. Quando o Senhor chama Abraão para jornadear com ele, Abraão vive uma vida com o Senhor muito especial. Ele era um idólatra, chamado da terra da confusão, da idolatria, e foi levado a uma vida marcada por altares, que significa rendição plena ou consagração plena. E o Senhor foi trabalhando a vida de Abraão naqueles 4 altares, até que ele chegasse a Moriá, onde oferece o seu filho, e pudesse ali representar o próprio Deus Pai. Aquele que era um idólatra foi trabalhado de tal maneira que pudesse ser uma representação na terra de Deus, o Pai. Você vê o tamanho do trabalho de Deus? E no capítulo 22 de Gênesis, ele representa Deus, o Pai, oferecendo o seu único e amado filho, na figura de Isaac. Tão clara a tipologia. Mas em Gênesis 24, ele representa de novo Deus, o Pai, enviando o seu Espírito. Porque ele envia Eliezer para buscar a esposa para o seu filho Isaac.
Então Abraão não representa Deus apenas de uma maneira, representa Deus de duas maneiras. Representa Deus o Pai como enviando o seu Filho e representa Deus o Pai como enviando o seu Espírito. Que coisa maravilhosa e profunda é a obra de Deus. Irmãos, essa é a história de todos nós. Foi Deus que disse, de trevas resplandecerá luz. Quem éramos nós? Outrora éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Então Paulo vai dizer, então andai como filhos da luz. Então que coisa importante, irmãos. Podemos nesse panorama entender por que Deus busca ansiosamente. E então, ainda para completar esse quadro inicial, quando Abraão vai jornadeando com Deus e chega naquele capítulo maravilhoso, 15 de Gênesis, quando ele parte aqueles animais ao meio e aguarda o Senhor para fazer aquela aliança, uma passagem maravilhosa, uma das 11 visitas de Deus a Abraão, o Senhor fala algo particular para Abraão que nos interessa muito no contexto do que vamos compartilhar. Ele diz assim para Abraão, falando de maneira profética, que essa descendência de Abraão, para o qual ele fez promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas o Senhor disse que haveria um intervalo aí, em que essa descendência dele seria cativa. Gênesis capítulo 15, por 400 anos. E então, num determinado tempo, eles seriam trazidos para a terra. E qual era esse tempo nas palavras do Senhor para Abraão? Escute bem, irmão. Ele disse assim, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Amorreus é uma palavra para designar todos os moradores de Canaã. Ela é usada ali no sentido genérico. Ali tinha amorreu, jebuseu, filisteu, mas a palavra amorreu designa todos os cananeus. Ela é usada para designar a todos em muitos contextos. Então, quando o Senhor se refere à iniquidade dos amorreus, ele está falando sobre a iniquidade de Canaã, dos cananeus. Na avaliação do Senhor, a medida dessa iniquidade, como uma taça, não estava até a borda. O Senhor, na sua imensa longanimidade, ele ainda iria aguardar. O que Pedro diz na sua epístola? Deus é longânimo e ele não deseja que nenhum só pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não é maravilhoso esse nosso Deus? E ele pôde suportar até mesmo a iniquidade dos amorreus, para que então, no devido tempo, no devido momento, duas coisas acontecessem. Isso aqui nos interessa muito. Quando o povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, José, você conhece a história, a nação cativa no Egito, 70 pessoas descendo para a terra de Gósen, onde proliferam como uma nação, são feitos escravos, tudo que o Senhor falou para Abraão. Permanecem escravos por 400 anos, são libertados pela mão de Moisés, são introduzidos na terra pelas mãos de Josué, e o que acontece ali? O que o Senhor tinha dito para Abraão. Quando o povo entra na terra, sob a liderança de Josué, acontecem duas coisas e não uma só. Uma coisa, primeira, aspecto positivo, eles estão obtendo a herança deles. Compreendeu, irmão? Canaã é um tipo do quê? Das riquezas insondáveis de Cristo. Lembre-se sempre, Canaã não é apenas um tipo de Cristo. O maná é um tipo de Cristo, o sangue do cordeiro é um tipo de Cristo, a água da rocha é um tipo de Cristo, e etc. A nuvem, a coluna de fogo, mas Canaã é diferente. Canaã não tipifica apenas Cristo. Canaã tipifica a plenitude de Cristo. Porque todos os outros dispositivos são transitórios, mas Canaã é o alvo, é o foco. Nós temos que interpretar Canaã para ser coerentes com a linguagem de Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Você vê? Não apenas estatura de Cristo, mas estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Então essa é a diferença entre a tipologia de Canaã e de tudo mais que também é tipo de Cristo, mas tipos fragmentários. Canaã é tipo da plenitude. Então, voltando, quando o povo entra sob a liderança de Josué, eles estão obtendo a sua herança. Essa foi a promessa de Deus para eles. Era a terra que mana leite e mel. Eles iam ter até mesmo casas que não edificaram. Você pode imaginar isso? Vinhais ou vinhedos que não plantaram e que tinham que transportar, você se lembra aqui, um na frente, outro atrás, segurando aquela vara.
não é? A abundância das riquezas do grande Cristo que nós temos. Por outro lado, o que significou essa entrada deles? O juízo dos amorreus. Você percebe, irmão? Que interessante. Você está conseguindo ler esse quadro? À medida que o nosso Senhor Jesus tem reivindicado a sua igreja, nesses dias, duas coisas vão acontecer. Primeira coisa, nós entraremos na plenitude da nossa herança. Pela graça, pela fé, porque Cristo é nosso e nós somos dele. Por outro lado, a medida da iniquidade dos amorreus está pela borda. Irmãos, que dias nós temos vivido, em todos os aspectos. Para onde nós olhamos, não há alento, não há esperança. Nós estamos como Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque quando nós olhamos o contexto no qual estamos imersos, que horror, irmãos, que terrível, o mistério da iniquidade chegando ao seu clímax. Que o Senhor nos dê olhos para ver, porque essa é a realidade, que não sejamos iludidos. Então, queridos irmãos, se isso é verdade, se estamos vivendo essa hora, então vamos lembrar dessas duas coisas. Deus tem reivindicado sua igreja. E se nós temos estado inquietos, ávidos, buscando, desejosos, indo ao Senhor, quem sabe nos desembaraçando de tantas coisas, é porque Ele tem reivindicado a sua igreja. E louvado seja seu nome por isso. Mas não vamos esquecer, Ele irá julgar os amorreus nesses dias do fim. E sabe para que Ele nos chama? Vamos lembrar de novo mais um texto, para você ver que esse quadro tem realmente uma base bíblica muito adequada. Noé. Hebreus capítulo 11. Sabe o que é dito de Noé? Que Noé andou com Deus, Gênesis reflete isso, e que Noé obedeceu a Deus, então pela fé, assim começa o verso, Hebreus 11, 6 e 7, pela fé Noé, sendo temente a Deus, recebeu a revelação de Deus, então ele obedeceu a Deus, aparelhando uma arca, assim descreve o autor de Hebreus, escute o que ele fala, pela arca, que é fruto da obediência dele, ele poderia ficar de braço cruzado, Deus me falou, Deus me revelou, mas ele não se moveu para lado nenhum, mas não foi isso que ele fez. O Senhor falou, o Senhor revelou e Noé trabalhou. Graça, responsabilidade. Então Noé trabalhou sob a revelação de Deus. E o que ele fez? Hebreus 11, 6 e 7. Aparelhou uma arca. Agora escute, irmão, o que a Bíblia diz nesse texto. Pela qual ele, duas coisas, não uma só, se tornou, ou primeiro, condenou o mundo, aspecto do juízo dos amorreus. Pela arca, ele condenou o mundo. Você vê isso? Mas também pela arca, o que diz esse versículo? Ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Não é maravilhoso? Você vê a coerência disso? Duas coisas acontecendo. Noé, pela sua obediência à revelação de Deus, ele salvou sua casa, porque ele aparelhou a arca. Ele salvou sua casa e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Esse é o nosso chamamento. Por outro lado, por aparelhar a arca, ele condenou o mundo do seu tempo. Irmão, que expressão forte é essa? Sim, abra bem seus ouvidos. A igreja foi chamada para condenar o mundo. E é através da igreja que o Senhor irá condenar o mundo. Você compreende isso, irmão? Quando Paulo falou assim, nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com os que são salvos, aroma de vida para a vida. Para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Aí Paulo pergunta, quem é idôneo ou suficiente para essas coisas? Que pergunta, né? Que pergunta é essa? Sabe quem é suficiente para essas coisas? Aqueles servos que adquirem as características que Deus busca. E é isso que nós queremos ver com a ajuda do Senhor. Quais são essas características? Claro que são muitas, mas nós vamos destacar algumas delas. Com a ajuda do Senhor em algumas passagens tão vívidas, que podem nos ajudar muito a compreender esses dois aspectos, em particular esse primeiro, que é o foco positivo do nosso chamamento, né? Fomos chamados para responder às demandas de Deus. Numa hora, queridos, que
que muitos santos, justos e profetas desejaram ver, mas não viram. Nós estamos vivendo numa hora tão especial. Irmãos, uma das coisas que nos denota essa hora especial é a própria fúria do maligno. Sabe, irmão, Satanás conhece profecia melhor do que a maioria dos santos. E ele sabe que o seu tempo está acabando. Por isso ele tem pelejado tanto para tornar os cristãos surdos, mornos e apáticos. Porque se eles responderem, então Satanás sabe qual é o resultado. Paulo escreveu assim aos Romanos: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E nós sabemos qual é a glória do nosso chamamento. Sabemos que até mesmo a criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Ah, irmãos amados, como nós precisamos permitir que o Espírito Santo tire esses campos dos nossos olhos, para que não vivamos mais vidas pequenas, medíocres, autocentradas, voltadas para nós mesmos. Minha esposa, meu marido, meu filho, meu trabalho, meu dinheiro, minha casa, meu aluguel, que o Senhor nos ajude, irmãos. Nos desarraigar para Ele como um trigo de Deus, essa hora tão urgente. Sim, nós temos marido, nós temos esposa, nós temos filhos, nós temos trabalho, nós temos coisas para administrar. Nos ajude o Senhor. As palavras dele são: cuidado, que os vossos corações não fiquem sobrecarregados. Foi ele que falou. Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E sabe em que contexto ele falou isso? Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, porque há de vir sobre todos que habitam sobre a terra. Essas são as palavras do nosso Senhor. Então, irmãos, isso não deve nos levar de joelhos aos pés do Senhor e pedir: Senhor, guarda meu coração. Quero compreender que tudo que o Senhor me tem dado é um acessório a ser usado para a tua mordomia. Guarda o meu coração, para que não se corrompa com nada, nem das tuas bênçãos e das tuas dádivas. Então, tendo esse contexto em mãos, vamos procurar ajuda na palavra de Deus para responder à pergunta do Senhor para Isaías. Qual foi a pergunta do Senhor para Isaías? A quem enviarei? Qual é a resposta que podemos encontrar? Vamos buscar hoje, nessa primeira reunião, abrir um texto muito precioso e especial, para nos ajudar com marcas muito significativas, para compreendermos então essas características do servo que Deus busca. Vamos hoje ao primeiro livro de Samuel. 1 Samuel. Vamos gastar algum tempo nos 3 primeiros capítulos. Nós vamos selecionar pequenas passagens dentro desses 3 capítulos de Samuel. Vamos entender um pouco do contexto aqui. Quando o Senhor chama Samuel, Samuel mesmo não sabia que a economia de Deus, a administração de Deus nessa época, ela estava num ponto de virada. Um ponto crítico, um ponto crucial. Nem Samuel sabia. Muito menos aquele que era o sacerdote, então, oficial, chamado Eli. Muito menos Eli sabia o tempo em que ele vivia. E essa foi uma das moléstias da vida de Eli. Ele não soube discernir o tempo em que ele vivia, nem mesmo ao ponto de corrigir os seus filhos. É dito no texto, nos primeiros capítulos, que os filhos de Eli se fizeram execráveis ou desprezíveis, reprováveis, mas Eli não os repreendeu. E os irmãos sabem o que eles faziam, Ofni e Finéias, durante aquele período em que eles serviam, entre aspas, naquele santuário. Se prostituíam com as mulheres que vinham ali, tomavam do que era oferecido ao Senhor para usufruto próprio. Observe essas marcas, são interessantes, importantes. Tomavam o que era de Deus e oferecido para Deus para usufruto próprio. Metiam o seu garfo na panela, como é descrito, e o que era para ser oferecido ao Senhor eles comiam, né? Então, características que nos falam bastante sobre essa vida egocentrada, como falamos no início.
Então, basicamente, esse é o contexto de Samuel. Alguns detalhes a mais nós vamos ler, vamos destacar, à medida que formos lendo então e compartilhando. Vamos buscar a ajuda do Senhor para entendermos essas características desse servo que supre a necessidade de Deus. Capítulo 1, 2 e 3 de Samuel. Talvez seja bom ainda, um pouquinho mais de paciência, explicar uma frase que em si mesma pode ser difícil. Necessidade de Deus. Talvez alguns de uma mente teológica aí possam se complicar um pouco essa frase. Então, vou gastar um pouquinho de tempo explicando. Necessidade de Deus, para muitos, pode não ser uma frase bem-vinda. Porque, por um lado, nós sabemos, por um lado, que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele não tem nenhuma necessidade. Ele é um Deus perfeito, é um Deus completo, é um Deus absoluto, é um Deus satisfeito nas suas três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito em plena alegria, em plena comunhão, em pleno desfrute, e plenitude é a palavra que pode designá-lo, porque é isso que ele é. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que cremos. Agora, o outro lado qual é? É que esse Deus absoluto, soberano, perfeito e completo, ele mesmo determinou-se a ter cooperadores. Ele mesmo determinou-se a ter o que sem dúvida podemos chamar de necessidades. Que tipo de necessidade? Por exemplo, ele determinou, ele planejou que ele estabeleceria uma esposa para o seu amado filho. Ele criou tudo pelo seu filho, criou tudo para o seu amado filho. Então ele planejou desde os tempos eternos que ele daria uma esposa para o seu amado filho. Então, quando o Senhor determinou assim, ele determinou ter uma necessidade. Ele precisa preparar essa esposa. Essa esposa não vai surgir num passe de mágica. Então o que ele fez? Ele começou isso lá no livro de Gênesis, quando ele disse assim: façamos o homem. Tão singular que é segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Nem anjos têm essa característica. Só o homem é espírito, alma e corpo. Há um versículo em Zacarias 12, muito interessante, que diz assim: fala o Senhor, Zacarias 12, versículo 1. Fala o Senhor que estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Você vê que versículo interessante? Fala o Senhor que estendeu os céus. Irmão, será que podemos dimensionar o tamanho dessa primeira frase aqui? Segundo dizem, os astrônomos já estão nos dizendo aí que há trilhões de estrelas. Você consegue colocar esse número aí na sua mente? Então, esse versículo diz que o Senhor estendeu os céus. Aí a próxima frase diz: ele fundou a terra. Sabe o que é a terra no meio disso? É um pó, não é? É um grãozinho mínimo, não é? No meio dessa infinidade. Aí então ele vai minimizar mais ainda e dizer assim: e formou o espírito do homem dentro dele. Você vê que versículo maravilhoso? Agora você tem que colocar lá o primeiro elo em contato com o último. Sabe qual é o primeiro elo? Fala o Senhor, porque o Senhor é o Senhor, aquele que é eternamente, que não depende de nada, não precisa de ninguém, Deus perfeito, completo. Fala o Senhor. O que o Senhor fez? Estendeu os céus. O que mais? Fundou a terra. O que mais? Formou o espírito do homem dentro dele. Você percebeu que maravilhoso? Esse Senhor eterno, tremendo, ele veio habitar dentro do espírito do homem. Provérbios 20, 27. Porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o corpo. Nós não somos, então, feitos de maneira preciosa, irmãos? Para um propósito maravilhoso? Então, quando o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, esse era o seu propósito. Ele queria ter no homem, guarde isso, uma contraparte daquilo que ele é em si mesmo. Por isso ele diz: nossa imagem. Ele não fala isso para uma árvore, ele não fala isso para uma rocha, ele não fala isso para um anjo, nem para um rio, como diz os panteístas. Mas ele fala isso só para o homem. Façamos o homem a nossa imagem e conforme nossa semelhança. E tenha ele domínio. Não é maravilhoso, irmão? Gênesis 1:26
é um germen de 1 Coríntios 3, quando Paulo vai falar com toda clareza agora: de Deus nós somos cooperadores, e lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. O único operador é Deus, mas Ele determinou ter cooperadores. Compreendeu? Então isso é tão claro na palavra de Deus que nós temos que dar por certa, então, a frase que nós usamos aqui: sim, Deus tem necessidades, porque Ele se determinou ter necessidades. Se Ele dissesse para Ele mesmo assim: eu não tenho necessidade de nada e eu nunca quero ter necessidade, tudo bem, Ele é um Deus perfeito, completo, suficiente em si mesmo, mas não foi assim que Ele fez. Ele criou seres inteligentes, que tivessem um espírito onde Ele pudesse morar. Ele ia trabalhar neles e com eles, não apenas neles, mas com eles, para realizar o propósito eterno do seu coração de amor. Nosso chamamento não é tremendo? Foi isso que Ele fez. Então nós estamos vivendo os dias em que esse propósito está a se consumar. E o que o Senhor está buscando, irmão? Ele está buscando uma geração que possa trazer a revelação de Cristo em si de tal maneira maravilhosa nesses dias do fim, que o nosso Senhor Jesus se levante do trono e volte para ela. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós teremos um privilégio único: nós seremos transformados, sem passar pela morte. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Essa geração do fim terá esse privilégio. Mas, irmãos, a pergunta para nós é: onde está o nosso coração? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que o Senhor possa, amados irmãos, encontrar resposta numa geração, nos nossos dias. Seja irmãos mais velhos, seja irmãos mais novos. Quanta expectativa nós temos tido nos jovens. Com quanta gratidão ao Senhor nós temos circulado por esse país e também fora dele, e visto jovens se comprometendo com o Senhor. Jovens de 17, 18, 20, 25, 30 anos, se comprometendo com o Senhor, ávidos pelas Escrituras. Louvado seja o Senhor. Como nós precisamos, irmãos, que o Senhor nos prepare e levante uma geração vigorosa para dar um testemunho vigoroso. Homens que amaram a Deus mais do que a si mesmos. Há uma frase de um irmão que viveu no século passado, chamado Henry Martin. Henry Martin. Ele disse o seguinte: em ti, ó meu Deus, não há engano. Eu nunca terei de me arrepender de ter te amado tanto. Que linda frase. Em ti, meu Deus, não há engano. Eu nunca terei de me arrepender de ter te amado tanto. Que o Senhor encontre em nós uma geração assim, irmãos. Então, nesse contexto que falamos, dos 3 primeiros capítulos de Samuel, o que nós vamos encontrar aqui para a nossa ajuda? Primeiro, veja a descrição de Ana. O nome Ana, creio que você sabe, significa favorecida. Aquela que alcançou o favor do Senhor. Ana. É dito no versículo 7, nós vamos rápido em alguns contextos, os irmãos quiserem poderiam fazer isso, ler esses 3 capítulos depois calmamente, todos os versículos desses 3 primeiros capítulos. O versículo 7 diz assim: e assim Ana o fazia, ou fazia ele, perdão, o marido de Ana que subia a sacrificar, a oferecer sacrifício em Jerusalém anualmente, né? Então é dito, assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, Penina, as 2 mulheres de Eucana, né? A outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Preste atenção aqui primeiro, para montarmos nosso quadro, na atitude de Ana, no estado, na condição de Ana, nesse momento em que nós falamos, em que a economia de Deus estava num ponto de virada, que por um lado, nem Ana sabia, nem Eli sabia, muito menos Samuel, porque ele não tinha nem nascido, né? Mas a economia de Deus estava numa hora de virada, e nós vamos ver por quê mais à frente. Então, essa condição de Ana, ela chorava e não comia. Por que ela chorava e não comia? O contexto é claro. Ela estava sem filhos, ela era estéril,
Ela estava sendo caçoada e sofrendo essa zombaria da outra esposa de Eucana, de Penina. Então qual era a atitude de Ana? Voltou para si mesma. Eu sou uma mulher desprezada. Eu tenho um ventre estéril. Deus me amaldiçoou. Porque assim eram vistas aquelas mulheres naquela época, né? Os filhos são herança do Senhor. Mulher sem filhos é uma mulher sem herança do Senhor. Uma mulher não abençoada nesse contexto. Então, sofria essa humilhação da sua rival, expressão que é usada aqui no texto, e ela chorava e não comia, voltada para a sua aflição, para a sua necessidade, para o seu sofrimento. É dito ainda no versículo 10, veja aí. Levantou-se Ana e com amargura de alma, gostaria que os irmãos notassem essas expressões. Primeiro ali no verso 7, Ana chorava, Ana não comia, vá percebendo. Aqui no verso 10, ela estava com amargura de alma. E é dito que ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Está vendo a condição de Ana? Agora o versículo 11. E fez um voto dizendo, esse verso 11 muito significativo. Diz assim, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição, olha como ela designa a sua condição, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Primeiro, se conhecemos bem o contexto, em particular desses 3 primeiros capítulos, nós precisamos admitir que, de algum modo, Ana tocou algo que até aqui no versículo 11 ela não havia tocado. Até o versículo 11. No versículo 11, é clara a impressão que Ana toca uma necessidade do Senhor. Percebe? Antes tudo que ela via era a necessidade dela. Uma mulher humilhada, uma mulher sem filhos, uma mulher que se considerava amaldiçoada, uma mulher em amargura, em aflição. Mas no versículo 11 há um ponto de virada em Ana. Ela percebe de alguma maneira que o Senhor tinha necessidades. Que interessante, irmão. Por que nós sabemos? Bom, você pode ler esse versículo 11 de acordo com a teologia da prosperidade, né? Se você quiser. Senhor, me dá que eu te dou. Né? Mas, sem dúvida, você não tem base para fazer isso, esses 3 primeiros capítulos de Samuel. O que aconteceu aqui no versículo 11 é que, de algum modo, Ana tocou necessidades maiores que as dela. Ela tocou uma necessidade de Deus. Veja que interessante uns detalhes. Primeiro, é dito no verso 11, que Ana fez um voto dizendo, escute a oração dela, Senhor dos exércitos. Essa palavra Yahvé Tsabá, a palavra na língua original, essa palavra Tsabá significa hostes, traduzido aqui por exército, mas também significa serviço. Também significa campanha, por isso traduzido como hostes. A ideia é o Senhor que faz uma campanha, o Senhor que presta serviço, o Senhor que vai ao socorro do seu povo, o Deus que serve, o Senhor dos exércitos. Muito interessante. Porque Ana, de algum modo, está compreendendo que Deus, nesse tempo, estava tendo necessidades. Que ela teria, de algum modo, o privilégio de responder a esse coração de Deus e a essa necessidade de Deus. E é isso que ela faz claramente na oração dela. No início, chorando, não comendo, amargura de alma e etc. Mas agora, veja o versículo 11. Se me deres um filho, se lembrares de tua serva, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A última frase desse versículo também é especial. Você sabe a que se refere essa parte final desse versículo? Voto de nazireado. Números capítulo 6. Se você quiser ler sobre ele depois, com mais cuidado. Números 6. Resumidamente, significa o seguinte, importante para compreendermos então o contexto de Ana e o que aconteceu aqui. Havia uma porta principal para o serviço a Deus. Porta principal. Qual era? Sacerdócio. Levítico, os filhos de Arão, que se sucediam à medida que morria um, entrava outro. Né?
eles foram designados para o serviço sacerdotal. A família de Arão, dentre a tribo de Levi. Esse era o sacerdócio. Mas Deus, na sua bondade, fidelidade, misericórdia, ele proveu uma legislação que abria uma porta lateral. Talvez essa seja a melhor maneira de explicar, de entender o nazireado. Era uma porta lateral. A porta principal é sempre a porta principal. Mas se ela tem problema, se ela se cerra, então há uma entrada lateral, para que Deus não deixe de ser servido. Então o Senhor estabeleceu uma porta lateral chamada voto do Nazireu, quando qualquer pessoa, de qualquer tribo que fosse, não dependesse de descendência, de hereditariedade para servir o Senhor, mas pudesse se oferecer voluntariamente ao Senhor, seja homem ou seja mulher. Número 6. Então ele iria fazer aquele voto, ele tinha requisitos para cumprir dentro do tempo do seu voto, que nós não vamos entrar em detalhes, que no momento não é o nosso foco aqui. Então quando Ana diz que ela daria ao Senhor, versículo 11, repetindo aí, por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passaria navalha, essa era a condição do nazireu. Ele não poderia tocar um corpo morto, sobre sua cabeça não passaria navalha, e ele não poderia beber bebida forte. Essas 3 características. Isso significa que Ana não estava negociando com o Senhor. Muito claro esse versículo 11, para que não achemos que isso aqui é uma teologia da prosperidade. Ana estava entregando ao Senhor tudo e não retendo nada para si. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é consagração total. Tudo ela devolveria ao Senhor. Tudo o que o Senhor desse a ela. Tudo foi uma marca de Ana. E nós vamos ver na medida que prosseguirmos com o texto. Então, versículo 11 é um ponto de virada no coração de Ana. A amarga, a que chorava, a aflita, agora de alguma maneira ela toca demandas de Deus. Ela vê Deus tem necessidades nessa hora. E o que eu quero fazer? Se Ele me agraciar, eu devolverei a Ele de todo. Eu não vou reter nada para mim. E nós vamos ver o que aconteceu com ela. Creio que você conhece a história. Então os versículos seguintes vão dizer, olha o verso 16. Não tenhas, pois, Ana está falando com Eli. Não tenhas sua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Vamos para o versículo 21. 20. Diz que Ana concebeu e passado o devido tempo teve um filho. Aqui chamou Samuel. O sentido da palavra Samuel é ouvido de Deus. Pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, escute bem, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Onde está a troca aqui, irmãos? Não há troca nenhuma. E para lá ficar para sempre. Que coisa maravilhosa. Sabe, irmãos, muitas vezes o Senhor nos dá de todas as maneiras, e como Ele nos dá? Dádivas. Sejam elas materiais, sejam elas espirituais, dons espirituais. Sabe o que nós fazemos? Nós vamos amamentando o filho, e o filho vai engordando, e o filho vai ficando adulto, né? E o filho já tem dente, mas nós estamos amamentando os filhos ainda, né? Crescido, gordo, adulto, e nós estamos amamentando o filho. Nós nunca devolvemos ao Senhor aquilo que o Senhor nos tem dado. Sabe qual é o resultado? Corrupção em nossas próprias vidas. Não há nada que nós retenhamos daquilo que o Senhor nos tem dado que não possa significar corrupção para nós. Sempre vai significar corrupção para nós. Irmãos, esse princípio é tão claro nas Escrituras. Quando o Senhor concedeu, na mesma linha de Ana, o filho do impossível para Abraão, você se lembra, irmão, o que Abraão fez com ele? Ele coloca o Isaac na tenda. Tenda é o lugar de guardar as coisas. Você desarma sua tenda, junta a bagagem, põe no camelo, peregrina, sua tenda e suas coisas. Foi isso que ele fez com Isaac. Essa coisa preciosa chamada Isaac. Essa coisa que na verdade é um dom, com D maiúsculo, um dom de Deus, onde repousa a bênção
Em ti serão benditas todas as famílias da terra, na tua descendência. Você vê o tamanho dessa dádiva? Então Abraão agarra aquilo como sendo o que ela é, essa dádiva. E ele coloca no lugar errado, na tenda. Isaac cresce, cresce, e cresce, e cresce. E engorda. E chega um momento que o Senhor fala, oferece-me. Você vê, irmão, que gesto de misericórdia. O Senhor sabe que se Isaac não sair da tenda e não for para o altar, Abraão está perdido. Então ele diz, me oferece o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. E qual o resultado? Morte e ressurreição. De onde figuradamente Deus o recobrou, nas palavras do livro de Hebreus. E então houve curso para o cumprimento dos propósitos de Deus através de Abraão. Nós vamos fazer uma pergunta aqui, complicada de responder. Se Abraão não pusesse Isaac no altar, o propósito de Deus teria curso? Pergunta difícil, né? Mas aparentemente pela Bíblia, não. Abraão teria que obedecer a Deus. Teria que levar o seu filho no altar, para que o propósito de Deus tivesse curso, o curso devido. Irmãos, que sérias e solenes são essas lições para nós. Os irmãos percebem o que Deus tem aguardado de nós. Os irmãos percebem por que o Espírito Santo veio habitar em nós. Não é para ser o nosso consolador apenas. Oh, estamos tão tristes, tão necessitados, temos aqui o nosso consolador. Ele veio realizar em nós algo tão tremendo, irmãos. Nos aparelhar, nos equipar, para que possamos responder aos propósitos eternos de Deus, consagrando a Ele, entregando a Ele tudo que Ele nos tem dado, sem nenhuma só reserva, porque nada, que expressão de Paulo mais preciosa, como ela precisa ser escrita com realidade aqui dentro de nós, nada temos trazido para este mundo, e nada poderemos levar dele. Parece um niilismo, né? Sabe o que é niilismo? Uma escola de filosofia que pregava que nada é nada. Então vive aí da maneira que você puder, vai, vive a sua vida, vive a vida pela vida, porque só existe a vida, não tem nada além da vida. Niilismo. Os filósofos pensaram tanto, começaram a pensar com Sócrates, 500 anos antes de Cristo, e terminaram pensando com o niilismo, quando nada é nada. Você vê onde a filosofia chega, né? Depois de 1500 anos de evolução, ela concluiu que nada é nada. Essa é a filosofia, né? Então, queridos irmãos, como precisamos aprender a viver segundo esse maravilhoso chamamento que nós recebemos da parte do Senhor. Então, Ana tocou isso de algum modo. Ela viu essas necessidades. Então, ela tem o seu filho, dádiva maravilhosa. Ela pediu ao Senhor. Ela disse, Senhor, eu devolverei a Ti por todos os dias da vida dele, e ele será um nazireu ao Senhor. Sobre sua cabeça não passará navalha. Então, aquele filho veio. Ana amamenta o seu filho, é claro, ela tinha que fazer isso. Cuida do seu filho, amamenta o seu filho. Eucana sobe para adorar, ela diz, não, esse ano eu ainda não vou, meu filho está mamando. E ela vai preparando o seu filho para que ele chegasse no ponto em que ela então ofereceria ao Senhor. E aí, vamos no versículo 26 com bastante atenção. Vamos ver aqui algumas lições maravilhosas. Verso 26, do capítulo 1. E disse ela, ah, meu Senhor, tão certo como vives, de novo ela está falando com Eli, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Preste atenção nessas expressões, irmão. No versículo 27, concedeu a petição. Veja aí. Concedeu a petição. No versículo 28, devolvido ao Senhor. Esses dois lados têm que andar juntos, irmão. Normalmente a nossa oração, ela se encerra na primeira parte. O Senhor concedeu. Mas sabe o que um salmo tem para nos dizer? Concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Quando o povo comia maná no deserto, que era uma figura de Cristo, e diz, nossa alma já tem fastio desse pão vil, queremos carne. O Senhor diz, toma carne, as codornizes. E comeram codornizes até sair carne pelos dentes.
concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Um dos perigos, entre aspas, de pedirmos as coisas para o Senhor é Ele nos dar. Como precisamos, irmãos, buscar sabedoria, Tiago capítulo 3, para que nós possamos pedir segundo as intenções do Senhor para nós, e não segundo nossas intenções. Tiago capítulo 4 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que é um pedido mal? Por que ele é mal? Para esbanjardes nos vossos próprios deleites. Então o que é mal aí? Nossos próprios deleites. Alienados de um propósito, de uma vontade do Senhor para nós. Irmão, muito sério esse versículo. Sabe por quê? Porque o próximo versículo é o contexto imediato, então, diz assim: infiéis. Infiéis. Sabe qual é a palavra ali no original? Adúlteros. Por que adúlteros? Porque o Senhor é nosso esposo, mas Ele nos abençoou de uma maneira ou de outra maneira, seja natural ou seja espiritualmente, e nós nos agarramos àquela bênção. Então nós abandonamos o nosso noivo amado e nos corrompemos com o amante, com aquilo que Ele nos deu. Então Ele vai dizer: adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser um amigo do mundo, constitui-se um inimigo de Deus. Preste atenção no que Tiago está dizendo. Tiago 4, 3 e 4. Esses versículos que citamos. Capítulo 4, versos 3 e 4. Você vai ver duas palavras ali. Deleites, que se refere à carne, e mundo no versículo 4. Carne e mundo. Deleites e mundo. Esse é um par terrível. Todas as vezes que os nossos desejos partem de um princípio de que nós buscamos satisfação para nós mesmos, então nós temos uma porta aberta para que o mundo encontre espaço nos nossos corações. A carne em nós apela para o mundo fora de nós, e o mundo fora de nós apela para a carne dentro de nós. Compreendeu como funciona? Por isso que Tiago une as duas coisas. Ele dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos deleites, carne. Aí vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Você viu como que eles trabalham? Então nós precisamos de ajuda do Espírito Santo, para que nós saibamos o como pedir, o que pedir, por que pedir, qual é a raiz desse pedido, por que nós queremos, o que isso toca a vontade de Deus, onde está a vontade de Deus aí? É a vontade de Deus? Responde às necessidades de Deus? Coopera para o reino de Deus? É designação de Deus ou é nosso próprio deleite? Irmão, é muito difícil para aquele que é filhinho compreender o significado dessas coisas. Porque os filhinhos andam na base do lícito ou do ilícito. Isso é lícito? Então claro que eu posso pedir para Deus. É lícito? Isso é ilícito? Então não vou pedir para Deus o que é ilícito. Mas sabe o que Paulo fala? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ele não era um menino na fé. Todas as coisas me são lícitas, segundo a frase dele, mas nem todas me edificam. E a terceira frase dele: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse era um homem adulto em Deus, que não pedia baseado no lícito ou no ilícito, mas naquilo que edificava, que contribuía para o reino de Deus, que não o dominava e que então podia responder às necessidades de Deus, às demandas de Deus. E essa também era Ana. Então, versículo 27, o Senhor lhe concedeu a petição. Versículo 28, eu o trago devolvido ao Senhor por todos os dias que ele viver, pois... Irmão, esse pois é muito interessante. Esse pois, uma preposição, uma conjunção, que aniquila a teologia da prosperidade. Esse pois. Por que aniquila? Porque Ana compreendeu muito bem que todas as dádivas do Senhor, todas, deveriam retornar ao próprio Senhor. Não era uma troca em termos de barganha com Deus. Tudo que ela recebia era do Senhor, e se era do Senhor, era para
o Senhor. Perderia o propósito se não fosse usado em direção ao Senhor. Perderia o propósito se não contribuísse para a glória do Senhor. Compreendeu, irmão? Então, esse pois, muito importante aí. Ela diz, pois do Senhor o pedi. E, olha como termina o verso 28, que lindo. E eles fizeram o quê? Adoraram. Não é maravilhoso? Então, quando eles compreenderam que veio do Senhor, em particular Ana, quando ela compreendeu que seria então devolvida ao Senhor, porque é do Senhor, é para o Senhor, é para a glória do Senhor, pertence ao Senhor, tem que cooperar com aquilo que o Senhor quer, senão não tem sentido. Não tem sentido para o meu deleite, não tem sentido para a minha satisfação. Eu vou ter uma satisfação que não responde às demandas do Senhor? Essa é a pergunta. Eu vou estar satisfeito e agradado com aquilo que não responde às demandas do Senhor? Ana, não. Então, o versículo 28 marca esse quadro de uma maneira linda. Diz, eles adoraram. E você sabe o que significa adorar. Uma plena rendição. A raiz da palavra é a mesma do servir. Então, Ana serviu ao Senhor de maneira plena, porque ela compreendeu. Agora, vamos avançar um pouquinho mais e já estamos encerrando. Capítulo 2, não vamos falar nada sobre ele, não temos tempo. Está aí o cântico de Ana, maravilhoso. Essa que adorou o Senhor, e então ela adora e ora com esse cântico aí, dos versículos 1 a 10, depois você lê esse cântico. Versículo 18 do capítulo 2, vamos lá para ele, e preste atenção aí. Capítulo 2, verso 18, escute bem. Samuel ministrava perante o Senhor. A palavra ministrava, servia. Samuel servia perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. Ah, que quadro mais maravilhoso. Veja aí. E de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Vamos parar um pouquinho aqui, por causa da beleza desse versículo. Nós temos muitas mães aqui. Então, monte o quadro aí na sua mente. Você recebeu esse filho, impossível. Você compreendeu que aquilo que o Senhor dá, tem um de e tem um para. Não é teu. Então você o entrega ao Senhor, você cuida dele ali naquele tempozinho que é necessário, prepara e o entrega. E aí sabe o que você faz? Vai visitá-lo uma vez por ano. Porque esse serviço desse menino vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E você vai acompanhando, você vai dando suporte. Então, ano a ano, Ana gastava aquele ano fazendo um coletinho novo. Porque ela ia ver o seu menino um ano mais velho. E no outro ano, um ano mais velho. E é dito que Samuel crescia, você vai ver isso nos 3 primeiros capítulos, no favor do Senhor e diante dos homens. Palavras maravilhosas, sabe por quê? São as que Lucas usa para se referir ao Senhor Jesus. E ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A mesma palavra usada para Samuel. Que maravilhoso, irmãos. Então aquela mãe levava aquele coletezinho, cada ano, para aquele que foi totalmente entregue ao Senhor. Ela não apelava para Samuel voltar, vem minha bênção, vem minha dádiva. Mas ela levava o seu coletinho, ou seja, Ana estava servindo ao Senhor na pessoa de Samuel. Que maravilhoso, irmãos. Então, o verso ainda continua assim, o texto. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. E abençoou, pois, o Senhor a Ana. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Qual é o princípio aqui? Será que nós estamos lendo só história? Irmão, se for só história, de nada vale para nós. Qual é o princípio espiritual aqui? Creio que é muito claro. Ana compreendeu. Esses versículos de 18 a 21. Ela aprendeu o princípio da mordomia. E quando nós aprendemos o princípio da mordomia, sabe qual é o resultado? Bênção plena. Enquanto não compreendemos o princípio da mordomia, que nada é nosso, nem nós somos nossos, mas tudo que o Senhor nos dá é dele próprio, então nós podemos ser abençoados plenamente. Então, depois que Ana devolveu esse filho, ela teve mais 5 filhos. Isso significa, quando aprendemos o princípio da mordomia, então Deus pode nos abençoar sem risco para as nossas
almas. Se Deus nos abençoar sem compreendermos o princípio da mordomia, há um grave risco para as nossas almas. Deixe-me citar um risco aqui. Porque Demas, tendo amado o presente século, nos abandonou. Só Lucas está conosco. Esse é o risco. Então, esse princípio da mordomia, muito claro nesses versículos. Agora a Ana pode ser abençoada, com 50 filhos, porque ela compreende o que é mordomia. Vamos seguir mais ainda, já estamos terminando. Veja o versículo 34 desse capítulo 2. Ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos. Você sabe que esse homem de Deus, como é descrito lá no verso 27, esse homem de Deus chega a Eli e mostra o que Deus ia fazer com a casa de Eli. Ele teria que julgar a casa de Eli. Então é dito, ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hófni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Agora escute esse verso 35 com atenção. Então eu suscitarei para mim, veja a exclusividade aí, para mim, um sacerdote fiel, que procederá segundo tudo o que tenho no coração e na mente. Ó, irmãos, precisamos destacar essa frase aqui. Sabe por quê? O servo que Deus busca para suprir as suas necessidades é aquele que então irá compreender o que Deus tem na sua mente e no seu coração. Que importante, irmão. Qual é o servo que supre as necessidades de Deus? Se Deus tem necessidades dessa hora que estamos vivendo e estamos vendo o quanto Ele tem, então qual é o servo e a serva que vão suprir essa necessidade? Podemos responder com essa frase aí. São os servos e as servas que entenderão o que Deus tem na sua mente e no seu coração. Então será verdade para eles o que Paulo diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, ele diz assim, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você vê? Para isso fomos chamados. Então qual é o servo que Deus busca? Aquele que sabe o que ele tem na sua mente e no seu coração. Qual é o servo que responde às necessidades de Deus? Aquele que sabe o que ele tem na sua mente e no seu coração. E então, para encerrar, veja o capítulo 3. Só os primeiros versos. De 1 a 4 é que nós vamos terminar. Diz assim, o jovem Samuel servia ao Senhor, mais uma vez, servia ao Senhor, perante Eli. Escute. Antes de ler a frase que vamos ler agora, eu queria dar um título aqui para os irmãos. Essa frase que vamos começar agora vai nos mostrar qual é a necessidade do Senhor, que nós falamos, Eli não entendia, Ana não entendia no início, Samuel não tinha nem nascido, veja isso, mas qual é a necessidade que Deus já tinha? Preste atenção, está aí. Agora, naqueles dias, viu? A palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Aí está o versículo, que nos ajuda a entender quais eram as necessidades do Senhor. E então a pergunta é, quem vai responder a essas necessidades do Senhor? Eli, corrompido. Seus filhos, corrompidos. Ana, inicialmente, olhando para a sua miséria e para as suas necessidades. Quem vai responder às necessidades do Senhor? Por um lado, buscando as próprias necessidades, Ana. Por outro lado, um serviço corrompido. Quem vai responder às necessidades do Senhor? E quais são suas necessidades? Sua palavra é muito rara e as visões não frequentes. Oh, irmãos, como precisamos que o Senhor levante nos nossos dias os seus profetas, os seus mestres, com visão celestial, com palavra do trono de Deus, para que nós sejamos levados àquilo que o Senhor tem demandado de nós. Como precisamos. Então, continue aí, por favor. Certo dia, estando deitado Eli no lugar costumado, o sacerdote Eli, preste atenção, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Interessante. Isso não fala apenas da vista aqui do velho Eli, mas também fala da sua condição como sacerdote.
ele já não tinha mais condição de discernir o que era de Deus e o que não era de Deus. Então, o versículo 2, também um contraste interessante que eu gostaria que você visse, é dito que Eli estava deitado, olha aí na sua Bíblia, no lugar acostumado, percebe? Eli tinha lá o seu cantinho, o lugar acostumado, o velho sacerdote, com seu olho escurecendo, já não estava discernindo mais nada, se deitou como de costume, lá no seu lugar acostumado. Mas sabe esse outro que o Senhor estava levantando? Escute o que é dito dele, no verso 3. E tendo-se deitado também Samuel, onde? No templo do Senhor. Que lindo contraste, irmãos. Por um lado, o sacerdote Eli deitado no lugar costumeiro. Por outro lado, Samuel deitado no templo do Senhor. Sabe o que nós nos lembramos aqui? Salmo 27, 5. Davi ora assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse não era Eli. Ele estava no seu lugar costumeiro. Esse era Samuel, que o Senhor havia chamado. Louvado seja o Senhor. São esses que o Senhor tem buscado nos nossos dias, irmãos. Que Ele nos ajude, irmãos. Concluindo a passagem. Samuel, deitado no templo do Senhor, em que estava a arca. E agora olhe uma outra frase solene aqui. Antes, naquela última hora, que a lâmpada de Deus se apagasse. Oh, irmãos, nós estamos vivendo essa hora, antes que a lâmpada de Deus se apague, que o mistério da iniquidade se revele em plenitude. Sim, o Senhor almeja que haja um povo nessa terra, que seja luz, testemunho, preservando a palavra da vida no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse era Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Agora fica claro o que Eli não sabia, o que Ana não sabia inicialmente, o que Samuel nem tinha vindo à luz ainda. Agora fica claro. A lâmpada de Deus estava se apagando. A palavra muito rara, as visões não frequentes. Deus está demandando algo, mas quem vai responder? Uma Ana que olha para a sua aflição não pode responder. Um Eli que deita no lugar acostumado também não pode responder. Deus precisa de alguém que saiba o que Ele tem na sua mente e o que Ele tem no seu coração. E esse é Samuel. Louvado seja o Senhor. Então, o versículo 4, terminando, diz assim: e o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. O que nós vemos em Isaías? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa é a pergunta do Senhor. Qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui. A mesma que nós estamos lendo aí em Samuel. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Então, irmãos, nesses 3 capítulos, em primeiro lugar, concluindo, nós vemos que aqueles servos que demandam, que suprem a necessidade de Deus, são aqueles que compreenderão o que Ele tem na sua mente e no seu coração. Nesses dias de tanta urgência. Qual é a necessidade para que esses servos respondam a essas demandas do Senhor? Qual é a necessidade deles? Que eles saibam o significado de plena consagração. Absoluta consagração. Qualquer coisa que nós retivermos será a nossa tragédia, será a nossa corrupção. Que o Senhor nos ajude e continue falando ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, entregamos a Ti mesmo a Tua palavra, entregamos a Ti mais uma vez, voluntária e alegremente, as nossas vidas, Te suplicando, Senhor, que o Senhor não nos deixe à margem de tudo isso. Te pedimos, Senhor, que o Senhor renove o nosso chamamento e que o Senhor nos introduza com amplitude naquilo que o Senhor tem reservado para a Tua igreja nos dias do fim. Ó Senhor, nos guarda de apostasia, nos guarda de lentidão, de mornidão. Te pedimos, renova em nós esse tremendo chamamento. E Senhor, pela Tua graça e mão forte, lida dentro do nosso coração com tudo aquilo que signifique competição contra Ti mesmo. Senhor, nos ajude a ver as Tuas dádivas
sejam materiais ou sejam espirituais, como sendo mordomia para Ti. Ó Senhor, nos livra, nos dá mais luz. Sabemos que esses inimigos são tão sutis. Por isso pedimos, Senhor, Tua assistência, Tua misericórdia, Tua luz. Glorifica Teu nome em nossas vidas, Senhor, te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.